É já esta sexta-feira, 12 de outubro, em Lisboa, que decorre a apresentação única de uma peça que está em cartaz no Brasil há 10 anos. Chama-se Nelson Freitas e Vocês e tem a encenação do grande Chico Anísio. Muito bem-vindo, Nelson Freitas. Bom dia Germano, bom dia a todos os ouvintes aí da RTP. Apresente este show que vai ser levado à cena no Bar da Mercearia do Campo, em Campo de Ourique. Perfeito. É verdade, isso é um show de humor, né, que consideramos assim, mas baseado nos antigos comediantes brasileiros, como Juca Chaves, Zé de Vasconcelos, Jô Soares e o próprio, como dizemos no Brasil, amado mestre Chico Anísio. E foi incrível, porque nós nos conhecemos num programa chamado Zorra Total. Da TV Globo? Da TV Globo, onde eu participei durante 16 anos, né? E é um programa que teve uma audiência imensa. E aí nos tornamos amigos e eu pedi para que ele pudesse dirigir esse show e foi fantástico. O Chico Anísio era realmente uma pessoa tão inteligente, tão espontânea e criativa, que qualquer conversa com ele, por mais banal que fosse, acabava se tornando uma aula de vida. Isso é sensacional. Eu tive um privilégio imenso de poder trabalhar com ele. Claro, é um espetáculo de humor, onde eu já tinha uma espinha dorsal, falando sobre relacionamento, marido e mulher, pais e filhos, melhor idade. E ele, então, foi fazendo, como é que se diz, a condução, a construção, a carpintaria do espetáculo, me conduzindo de uma forma maravilhosa. E desde que ele se foi, em 2012, eu venho tentando manter essa chancela incrível. E é um espetáculo muito agradável, afinal de contas são 10 anos, indo para 11 anos. O espetáculo é o mesmo ou vai sendo atualizado? Sempre, sempre. É muito dinâmico. Isso é que é o mais legal da coisa, né? Quando se tem a quarta parede rompida, não é? Como me comunico diretamente. Para deixar entrar, não é? Isso. Novas ideias. Uma conversa, a quarta parede rompida, porque nós temos as 4 paredes do teatro e a quarta parede seria aquela onde o público está. O público, então eu me comunico direto com eles, eu tiro para dançar, como é que se diz, né? Eu chamo para dançar, eu provoco, sem número de plateia, que deixa em constrangimento, evidentemente, isso aí não me apetece. Mas é muito interessante a dinâmica, como vai se mudando, como vão implantando coisas e tirando coisas, né? Eu tinha um bêbado, que o Chico adorava esse bêbado, e que eu tive que tirá-lo do espetáculo, porque ele consumia muito tempo, ele encarnava... Pensei que eu consumia muito. Não. Podia ser um adereço. Podia. E era de vez em quando. E de vez em quando eu botava a garrafa no palco, não é? Uma garrafa de uísque. Verdadeira? Verdadeira. Eu estava... Enfim, eu baseei esse show também num outro grande americano, num comediante inglês chamado Dylan Moran, ou Moran. E era, a minha vontade era fazer um Rat Pack com outras 3 pessoas, mas não encontrei ninguém como que tivesse... Como se fosse o Dean Martin, o Frank Sinatra, o Sammy Davis Jr. e o Peter Lawford. Isso, sabe tudo. Germano, é uma biblioteca ambulante. Já estamos aqui há alguns aninhos, não é verdade? Já posso tirar assim os galões. Oh, por favor. E aí, eu queria ter... Eles tinham aquele carrinho de bebidas que ficava para lá e para cá, e eles faziam aquela farra toda. Não encontrei ninguém que tivesse coragem de subir ao palco comigo, então eu acabei fazendo sozinho. E o Dylan Moran, assim, ele tem uma taça de vinho, tem uma coisa, ele vai... E tem sempre um descompasso de como se ele tivesse meio bêbado, mas não tá, ele finge que esquece coisas, mas não esquece. Então, a sensação que você passa para o público, e essa é uma marca registrada minha, é que sempre você está improvisando. É sempre uma situação de improvisação. E uma situação de risco, no fundo. Total. Mas é isso que o povo gosta de ver. O salto sem rede do circo. Né? Porque até enquanto tem rede, está tudo bem. Quando tirou a rede, e agora? Para onde é que ele vai? Né? Então isso foi sempre agradável. São 30 anos de carreira que eu estudei no colégio militar, fui oficial de marinha. Sim, o Nelson tem um percurso de vida absolutamente magnífico. Porque faz coisas e é licenciado em coisas que nada têm a ver com o teatro. Nada tem a ver. Estava conversando com os miúdos aqui, quando vínhamos para cá, e falei uma coisa curiosa, que era
eu sou um mestre, quase, das profissões extintas, mortas. Eu comecei fazendo análise de sistemas, enfim, era telegrafista da Marinha Mercante, era oficial de comunicações, já não existe mais. Tudo se tem satélite, as comunicações já se foram. As comunicações se podem fazer por celular hoje em dia, não é? Sim, hoje em dia. Aí fui fazer análise de sistemas na PUC, Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, que na época era grande. Estudei línguas mortas como Pascal, Fortran, COBOL. Que também já não existem. Também já não existe. E aí a própria profissão do analista de sistemas, hoje, ela é muito reduzida, é quase morta, porque tudo se tem aqui, nesse Black Mirror, que carregamos ao bolso, não é? O tempo todo. Então, falei, pronto, já outra profissão que se foi. E quando eu vi um filme chamado Final Fantasy, onde tínhamos o Tom Hanks praticamente num desenho, ou no teatro, holografias quadridimensionais, eu falei, pronto, já se foi mais uma profissão. A profissão do ator, não é? Não é a profissão do ator. Que são substituídos por personagens virtuais. Virtuais, não é? Hoje, essa maneira digital, o 4K e tudo. Mas, enfim, o espetáculo está ali nessa mercearia do campo, no Campo do Ourique, que fica exatamente na rua... Saraiva de Carvalho, 115. Rua Saraiva de Carvalho. Saraiva de Carvalho. E é uma espécie de um clubinho de humor, de boa música. Agora o Marcelo Martins, meu amigo, vai colocar ali um clube de cinema, um cineclube, onde vão se colocar alguns filmes e depois debates interessantes. E eu acho muito bom, em primeiro lugar, poder fomentar, não é, a cultura, trazer um pouco do Brasil através desse meu grande amigo Armando, que está ali tomando o pé da situação, não é? E acima temos um restaurante, na parte de baixo temos ali uma adega com uma mesa de sinuca, um dardo, um bar, e amanhã, é muito curioso, Nelson, porque realmente esse tipo de recintos é mais para experimentar e mais para os jovens atores, e não para um ator consagrado 31 anos de carreira. Imagina, pelo amor de Deus, se nós, que já temos um pouco mais de estrada, somos jovens há um pouco mais tempo, não pudermos contribuir com essas iniciativas, estamos a brincar ou cá? Tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. Ao longo destes 30 anos, o humor foi evoluindo. Era diferente o humor hoje do que era em 87, 88, por exemplo. Imenso. Demasiadamente. Como é que isso se comprova no palco, por exemplo? Olha, eu atribuo isso, Germano, a uma situação, por exemplo, da evolução tecnológica. Nós temos advento de TV a cabo, nós temos a internet, e isso aí foi fazendo com que nós tenhamos a possibilidade de observar mais de perto humor em vários países. Como é que se manifesta o humor americano, o humor inglês, I beg your pardon? Dignity and decor at all times. Então, essas coisas, os maneirismos na Islândia, no Japão, wherever. Nós temos um mundo, e isso fez também com que vários outros artistas criassem coragem de se expor através das redes sociais e de tudo para fazer o seu humor e procurar um caminho. Então eu acho que isso trouxe também um refinamento. No Brasil, principalmente, nós temos aqui os jovens há mais tempo que estão aí a nos ouvir, vários artistas brasileiros, como Agildo Ribeiro, que veio para cá. Que faleceu agora há pouco tempo. Isso, um grande mestre, um grande amigo. Tive a oportunidade também de trabalhar com ele. Trabalhei com praticamente todos nesses 30 anos. Né? Paulo Silvino, o Jô Soares, o próprio Juca Chaves, que também algumas pessoas devem se lembrar dele, que também viveu no Brasil, se chamava o Menestrel da Alegria, ele trazia um violão. Um alaúde, era um alaúde, e que ele tocava, e ele cantava na época da ditadura brasileira, né? Upa, 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 cavalinho sem medo, leva para Brasília o presidente Figueiredo. Lembra disso? Lembro. Então, quer dizer, era um grande... Havia a coisa, o mexe-se, que é gostoso para chuchu, não é? É gostoso para chuchu. Então, eu acho que
na época da ditadura, por exemplo, que já estamos a falar da evolução, podia-se falar de tudo, menos mal do governo. Né? Então, era liberado tudo, sexo, drogas e rock and roll, anos 60, anos 70, evoluções psicodélicas, o ácido, a coisa toda, o mundo pegando fogo com os beatniks, ou as rapas de tacho dos beatniks, que foram Beatles, Elvis Presley, todos beberam da fonte dos beatniks, Ginsberg, Joe Kerouac e toda... Jack Kerouac e todos aqueles que da Estrada 66? Isso, Route 66. Então, houve... Mas porquê? O governo não tinha senso de humor? Mas eles, aí é que tá, eles deixavam fazer tudo. Então se podia falar palavrão, que antigamente a família e tradição não se podia. E aí podia se falar os palavrões, podia fazer o que quiser. O tempo foi passando e essa coisa da escatologia, do palavrão, da piada do papagaio, ou da própria piada preconceituosa, né, de cor, raça, credo, religião, os patrícios e a coisa toda, foi caindo em desuso. E essa foi... Até a piada do português? É verdade. Não, ou essa não cai em desuso? Hã? Essa não cai em desuso. Essa não cai em desuso. Já percebi. Você sabe que uma vez eu vim aqui para... Posso falar aquela do cara? Posso, claro que posso. Foi um oficial da alfândega que me parou. O que você está fazendo aqui? Eu estou vindo dar aula Vim dar aula. Aula de quê? Aula de teatro. Sois ator? Sois. E revirando a minha mala. Sois ator? Ator do quê? Eu sou comediante no Brasil. Mas sois comediante. Me conta lá uma anedota. Eu brinquei com ele, falei, vou contar uma de Patrício, o senhor não vai gostar. Ele disse, não, conta lá. Mas pega forte, tá? Carrega, porque depois conta o outro. Eu contei uma bobagemzinha dela. Aí lá veio ele, disse que quando Noé terminou a operação com os bichos na arca, ele ligou para Deus. E Deus, pois não, Noé, está lá, está cá, como é que está, tudo bem? Como é que foi a operação? Foi um sucesso. Isto, total, que maravilha. Eu estou com um problema, qual é o problema? Não, os bichos cagaram o barco todo. Está todo cheio de merda, não sei o que fazer com isso. E Deus virou e disse, deita na água, pá. Deita na água, esta merda toda. Formou-se uma ilha gigante que subiu no oceano. Em 1500, Cabral descobriu onde é que foi parar. Para chegar aí. Que maravilha. Isso não é mau. O Nelson estava a falar agora dos tempos da ditadura. No dia 28 vocês vão novamente às urnas para a segunda volta. Pois. Turno para os brasileiros votem em português de Portugal nas eleições presidenciais. 2 candidatos, Bolsonaro e Fernando Haddad. Qual é a sua opinião? Olha, eu tenho o direito, principalmente como pessoa pública, ou qualquer todos, de ter o meu voto secreto, a minha maneira de opinar. Mas o que eu posso falar sobre isso, em primeiro lugar, é uma frase de um grande poeta brasileiro, que é a seguinte: políticos e fraudas precisam ser trocados frequentemente, ambos pelo mesmo motivo. Então, eu acho que a renovação ela é muito importante, não é? O governo do Partido dos Trabalhadores já está há muito tempo no poder, fizeram coisas realmente importantes, inclusive pela manutenção da possibilidade da atuação do Ministério Público, não é? De fazer o que tem que ser feito. A presidente Dilma, ela cismava de chamar-se de presidenta, o que era um pouco assintoso com a nossa língua mater. A língua portuguesa é tão poderosa, tão melódica, a última flor do lácio, inculta e bela, como dizia Camões. E eu digo, ela manteve, ela reencaminhou o Rodrigo Janot, que era o PGR, né, o Procurador-Geral da República, o que foi surpreso para todo mundo, porque eles queriam calar o Ministério Público. Então, muitas coisas positivas para o PT e algumas outras coisas preocupantes pelo lado de Bolsonaro, porque dizem, primeiro, o fantasma da ditadura militar, de 64 a 80 e tanto. Pode voltar? Hã? Pode voltar?
é praticamente impossível. Te digo isso porque, como você Praticamente sabe, impossível de voltar voltar. uma ditadura. A ditadura, naquela época, ela foi uma condição americana pelo fato de Cuba ter se transformado no quintal dos Estados Unidos, implantadas de base de mísseis. Então, o Plano Marshall rezou isso, né? Vamos afastar o comunismo do nosso quintal. Mas o quadro político atual da globalização é totalmente diferente. Totalmente diferente. Ali havia-se uma necessidade de, poxa, peraí, não é nada disso. Então, todos os regimes militares foram, sabemos disso e podemos falar abertamente em rádio, foram bancados pela CIA, inteligência, armamento, dinheiro e tudo. Por favor, não me deixem os comunistas ficarem por aqui. Então, o que aconteceu foi que era uma situação completamente diferente. Hoje não há, eu na minha opinião, pelo fato também de ser colegas de hoje, militares em situação, em posições de comandos pelo Brasil, e nossos grupos de comunicação, essa possibilidade não existe. Entendeu? Mas aí usa-se o fantasma, em política se usa todos os tipos de armas para poder combater os, vamos dizer, inimigos. E uma coisa que realmente me deixa triste no Brasil é que aquela polarização, o dividir para governar e criar um inimigo, foi com esse pensamento marxista, ou talvez esteja cometendo aqui um grande engano, de dividir a população, de nos tornarmos agressivos, um povo feliz, um povo cordato, um povo amável, estarmos aí nos degladiando, quando na verdade eles do poder, não o Partido do Trabalhador, não o PSDB, não o PMDB, não o PTR, PTT e os 450 mil partidos que existem por lá, eles fazem parte, alguns deles, dos maus políticos, de uma organização criminosa que foi criada para saquear o governo. Então eles não têm partido. Nós somos partidaristas. Eles não têm ideologia. É criminoso em várias situações que nós sabemos, não é? Que nem se vale quem sabe da política brasileira. Isso me incomoda profundamente. Daí, vamos ver nas urnas o que é que acontece. As urnas eletrônicas, né? Não sei quantos países usam urnas eletrônicas Não no são mundo. muitos. Não são muitos. Não, e até o voto é obrigatório. Concorda com o voto obrigatório no Brasil? Eu acredito que não. Acho que isso seria uma outra coisa, que resquício de ditadura. E não é essa ditadura de 64. Nós tivemos Getúlio Vargas atrás. Então, esse negócio de você ser obrigado a votar, se você ser obrigado a fazer o serviço militar e outras coisas que ainda são resquícios dessa ditadura. Eu acho que a pessoa só deveria... Aí você tinha uma forma honesta, ou então uma forma honesta de dizer não quero participar disso. E aí eu não vou votar, e não voto em branco ou voto nulo, que acabam favorecendo partidos. Porque desde que acabou a ditadura militar e abriu-se a Constituinte de 88, ninguém queria falar de política, porque estavam todos gatos escaldados, estavam todos com medo de falar de política, isso e aquilo. Aí as pessoas, os políticos daquela época, foram formando as leis dos legislativos. Mas isso já foi há 30 anos. Há 30 anos, mas as leis permanecem até hoje, a Constituinte está aí, entende? Então, a maneira de se colocar, às vezes uma pessoa que teve o triplo de votos não é eleita, mas porque o partido do outro teve um voto, ele é eleito e não, é bem confuso. Né? Nelson, se o Jair Bolsonaro for eleito, tem medo do rumo futuro que o Brasil possa vir a tomar? Não tenho. Ele já é um parlamentar, que já está na casa há muito tempo. Mas é um ex-militar. Ele é um ex-militar. Mas isso, puxa vida, os militares são tão ruins assim? As pessoas que estudam, que têm disciplina, que respeitam as leis, não é? Será que isso é tão ruim? Mas há notícias, julgo confirmadas, que partidários do Bolsonaro já provocaram muitos incidentes violentos com os que não os apoiam. E do lado contrário também. Do lado do Haddad? Do lado do Haddad. Muita agressividade. Isso é como começamos, e é isso que fique claro do meu depoimento sobre isso, é que me entristece. Essa agressividade física, a queimação de bandeiras nacionais, que deviam estar acima de todas as outras. Que deviam estar acima de todas as outras cores, inclusive da cor vermelha. Não me levem a mal, por favor, as pessoas, os ouvintes, você, ou seja quem for, que estejam aí por essas frequências do rádio nos ouvindo, mas há coisas, há movimentos e há atitudes de ambas as partes que são nocivas. Se me perguntar se acha o Bolsonaro o ideal, não.
definitivamente não. Suas propostas ainda não foram colocadas com eficiência. Algumas das suas falas são absurdamente... Homofóbicas, xenófobas. Exatamente. Homofóbicas, xenóficas, antifeministas. Contra os índios também. Contra qualquer coisa, porque ele é verborrágico, então fala muita coisa, fala pelos cotovelos, isso sempre é um risco, não é? Mas nós não podemos considerar a eleição num país tão fraturado, com tantos problemas econômicos, de moral, de tudo, em discussões de homofobia, de opções de gênero. Nós temos um país com fratura exposta. E aí, não, por exemplo, tem outros candidatos que são positivos, que são bons e que não chegaram ao segundo turno, não é? O Ciro Gomes, por exemplo? O Ciro Gomes, por exemplo, o Amoedo, por exemplo, a Marina, por exemplo, e tantos outros candidatos interessantes para o Brasil, que têm propostas interessantes para o Brasil, mas que não conseguiram chegar por lá, até porque o Brasil, como eu tenho ouvido por aí, não precisa de um fisioterapeuta. No momento, ele precisa de um socorrista. E o que se aparece para a sociedade, não sou eu que estou dizendo, são as urnas, é o movimento, né, é que ele é um socorrista. Acabou a palhaçada. Quer dizer, entendeu? No sentido, são as palavras dele, não vai ter mais essa bagunça. Não vai se mudar. Agora, não vai se mudar nada. O Haddad não se colou demasiado e agora, nesta reta final até às eleições, está a tentar descolar da imagem Lula da Silva. E aí? Aí eu te devolvo a pergunta. O que você acha disso? Eu não acho nada. Eu não vivo lá. É verdade. Mas sois uma pessoa inteligente, culta e sabe dos problemas. Muito obrigado pela parte que me toca. Não, verdade. Senão não teria essa audiência fantástica que tens. E fosse uma pessoa tão agradável que está me oferecendo essa possibilidade. Mas o Haddad... Agora, os resultados que acontecerem na sequência da segunda volta das presidenciais, imaginemos que ganha o Bolsonaro. É mérito de um candidato e demérito do outro ou não? Eu acho que um pouco de cada coisa. Muitas pessoas que estão votando no Bolsonaro não é porque gostam do Bolsonaro. É porque não gostam do PT. É isso. E é esta a manifestação. Que já estão no poder há 4 mandatos, são praticamente 16 anos ou alguma coisa, e aí veio-se uma ideia de golpe quando o Temer ficou lá. Eu, desculpa, mas o Temer não era vice-presidente de vocês? Que golpe foi esse? Por isso que eu digo, não há partido, não há ideologia, há uma organização criminosa. E do outro lado, há um povo, sobretudo, ainda muito desfavorecido, desinformado. A maioria esmagadora das pessoas estão só preocupadas com o que vão comer no dia seguinte. Aí disse, mas o Partido dos Trabalhadores erradicou a fome, não é? Através de programas assistenciais. Do programa Zero. O Fome Zero, o programa da habitação, o programa do Vale... Vale Tudo? Do Vale Tudo, né? O programa do Vale Tudo. Mas isso não muda uma realidade. Para mim, na minha opinião, você resolve aquele problema ali e agora, mas não cria perspectivas para o futuro. Apenas dá o paz, não lhe ensina a piscar. E isso é dramático para uma população. Mas acabou a fome. Sim, mas pode acabar a qualquer momento, porque muitas pessoas que se oferecem trabalho e ela lá vai ter a carteira assinada, vou perder o Bolsa Família. Não vai trabalhar. E a colagem do Bolsonaro ou vice-versa às igrejas evangélicas? É uma outra coisa quase que incontrolável. As igrejas evangélicas estão tomando um espaço muito grande e elas também precisam tomar um partido. Eu vou para lá, eu vou para cá, não é? Então, as igrejas evangélicas têm também como, prioridade, como meta, manter a tradição familiar, a tradição religiosa, o respeito a determinada crença. A determinados valores que, por outros lados, estão sendo colocados também. Existem muitas fake news hoje em dia. Isso é terrível, porque a facilidade de você ter as redes de comunicação, qualquer um pode dizer o que quiser, e isso acaba se tornando uma verdade. A partir do dia 28, Nelson, o humor no Brasil vai ser diferente?
Não. Infelizmente não. Enquanto não pararmos e fizermos uma revolução, como foi feita na Coreia do Sul, há 20 anos atrás, que os tornou um dos maiores tigres asiáticos, que resolveram investir em educação. E educação, quando eu digo, é ensino básico, ensino médio e ensino básico, não das faculdades, porque há mais doutores a trabalhar com carrinhos de cachorro-quente ou de hot dog, ou de ser, não menosprezando o profissional que vende o cachorro-quente, do que exercendo suas profissões. Nós aqui dizemos caixa de supermercado, que é a mesma coisa. Exatamente. Há mais deles aí do que... Então, eles chegam na universidade já comprometidos, porque também não há um interesse do governante de fazer com que a população tenha um pouco mais de instrução. Então, esta é a minha premissa. Eu sou casado com uma procuradora da República, eu não casei, eu fui preso, e eu... demora um tempo, né? As pessoas... Eu fui preso, eu respondo a termos de ajustamento de conduta em casa, ela é terrível. E é o meu 5º casamento. É o 5º. Então está a gostar da experiência. Pois é o 5º dos infernos. E eu... Aí ela trabalha especificamente com educação. E essa é a minha luta. Essa é a nossa luta. E essa deveria ser a luta de todos os brasileiros. Lugar de criança na escola e onde o professor deve ser respeitado. E hoje não é. Ele, além de ganhar muito mal, ele é desrespeitado nas salas de aula, não se pode reprovar alunos, o ensino mudou, se deteriorou, e isso realmente é complicado. Por isso, não vai haver mudança alguma a partir do dia 28. Mas vai tanto para um lado quanto para o outro. Mas vai ter novos alvos das suas piadas. Ah, com certeza. É um manancial infindável. Já começou a pensar? Mas o tempo todo. Já começou a escrever? O tempo todo. Eu agora estou com um show novo, que eu não sou só um comediante, eu sou um multimídia. Eu faço humor, eu sou ator de drama, eu sou um pouco de cantor, um pouco de dançarino, um pouco de tudo e um pouco de nada. E o meu show, o próximo show que estamos fazendo é com uma Big Time Orchestra. Uns rapazes de Curitiba, não me levem a mal Curitiba. Porque... em cuja prisão está detido Lula da Silva. É verdade, a República de Curitiba. Então, esses meninos são irreverentes, nós estamos fazendo um show trazendo um pouco da Big Band, dos grandes momentos da Big Band, Benny Goodman, enfim, Glenn Miller. Glenn Miller e tudo, com metais, em brasas. E aí, por acaso eu vim a Portugal, nós vamos no domingo cantar no casamento da Joana Henning com o Pedro Parente, ex-presidente da Petrobras, por acaso, e eles viram o show e eu estou dando de presente para eles essa minha participação nesse casamento. Petrobras, onde começou muito da queda do PT também. Isso. O Pedro Parente entrou no finalzinho, já saiu da empresa, foi para a BRF. Não, mas, enfim, é um grande empresário e, sobretudo, um grande amigo. E nós temos que respeitar isso, nós podemos, principalmente... Estava a fazer piada. A fazer piada, não é? Então, ele é um grande casal querido e nós viemos aqui em Portugal para isso. E eu, no caminho, encontrei esses meus amigos aqui que me promoveram essa possibilidade de estar na mercearia do campo, ali no campo do Urique, fazendo em Lisboa. Fazendo esse show Nelson Freitas e vocês, às 22 horas, e vai ser... Sexta-feira, dia 12 de outubro. Uma última questão. O Nelson é autor há mais de 30 anos. O humor, pode-se dizer tudo o que se vem à cabeça ou não? Pode-se dizer e escrever tudo? Ou há limites? Isso foi muito trazido à baila nesses últimos tempos. O Chico Anísio me dizia uma coisa, e ele dizia nas entrevistas, quando a ele foi perguntado sobre este tema. E ele dizia uma coisa: nós somos oriundos dos bobos da corte. Fazíamos as graças, éramos retirados da plebe, porque já tínhamos alguma deformação física, éramos risíveis, mas precisávamos ser, sobretudo, inteligentes. Porque se em algum momento você tinha carta branca para brincar com a rainha, lá vinha a rainha. E aí, todo mundo ria e ele podia fazer isso, porque se outra pessoa fizesse, perdia a cabeça. Estava danada.
e brincava com o clero, brincava com todas as pessoas, mas ele precisava ser inteligente, ele precisava ser engraçado, porque senão ele era degolado, assim como você falou. E isso permanece até hoje. Chico dizia, fale o que quiser, mas seja engraçado, porque senão você perde a cabeça. E já teve algum problema com os visados das suas piadas? Eu? Não, definitivamente não. Eu trago a elegância como marca registrada. Então não há piadas preconceituosas, as colocações são sempre dentro de um padrão de possibilidade, entende? Nessa comparação de casos de maridos e mulheres, como somos diferentes, como o homem funciona de uma forma e a mulher funciona de outra, os cérebros funcionam de formas diferentes, as mulheres têm sextos sentidos, visão periférica, ouvidos de tuberculoso, é que se diz isso também. Alta definição. Alta definição, adorei, alta definição. Os homens não, nós somos mais limitados, nós somos mais cartesianos, mais obtusos. Para o homem não é. Para a mulher mas pode ser que não. E ela muda de opinião, né? Ela muda constantemente. E essa é uma grande virtude das mulheres, na minha opinião, né? Porque os homens, eles mantêm aquela coisa. Ele casa com a mulher querendo que ela não mude. No começo é tudo aquilo, ela sobe na mesa, faz o quadradinho de cada. Casou, pronto. Acabou a palhaçada. Né? Isso aqui está sob nova direção. Né? E o homem casa com a mulher querendo que ela não mude. E ela mude. E ela muda. Não é? Nós temos aqui aquela música que foi um sucesso no Brasil, não sei aqui, que a Fernanda, a Paula Toller dizia assim, tira essa bermuda que eu quero você sério. Lembra disso? Mas no sucesso mundo particular, solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Quer dizer, é mais ou menos isso. Então, tem muitas coisas que eu vou colocando, mas com elegância, com alegria, a relação também com as crianças, como evoluem, a adolescência, que é uma fase terrível, que somos injetados com aquela quantidade imensa de hormônios. E a diferença básica dos homens e mulheres, já que temos esse tempo, é que é o seguinte, quando somos nessa época da adolescência, aos 12 anos, 13, 14, somos injetados com aquela quantidade imensa de hormônios e vamos até e ela continua, ela permanece no homem, até que começamos a curva declinar e cai o cabelo, cai a bunda, cai os miúdos. A mulher não. E ela é uma montanha russa de hormônios diariamente. Que se vão renovando. Que vão se renovando. Eu acordo de manhã, quando eu olho para minha mulher, eu já digo bom dia. E aí, quem é que está a habitar esse corpinho hoje? Aí eu vou com muita calma. E por aqui ficamos. Nelson Freitas, muito obrigado por aqui ter vindo, adorei, espero que seja um grande sucesso o espetáculo desta sexta-feira e que regresse a Portugal para ter uma sala de teatro à sua disposição como merece, está bom? Perfeito, exatamente. Esse foi um pouco improvisado, vamos fazer mais para frente alguma coisa onde vou ter o prazer de poder, talvez, voltar ao seu programa e termos uma conversa tão elegante, tão bacana, tão profícua. E já num quadro político completamente diferente. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes e até já. Muito bem.